Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Lei Islâmica, a Sharia, para os não muçulmanos. O tema do nosso programa de hoje será retirado de um livro do mesmo nome, cujo autor é Bill Warner, do Centro de Estudos Políticos do Islã. Nós falaremos abordaremos alguns aspectos iniciais dos primeiros capítulos do livro. A discussão hoje da Sharia, portanto da lei islâmica para não muçulmanos, é absolutamente vital, não é? Nós temos inúmeras questões envolvendo cenários distintos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Evidentemente que o cenário europeu é muito mais grave do que o cenário americano e mesmo o cenário brasileiro. Mas, como diz Bill Warner, a Europa, hoje, o que acontece na Europa sobre a lei da Sharia, nós podemos ter uma previsão do que acontecerá daqui a 20 anos com os Estados Unidos e do que acontecerá também daqui a alguns anos com o Brasil, dado que ambos os países são declaradamente objeto de propaganda do Islã político para que esses países se transformem numa comunidade muçulmana. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. E esse estudo, o Bill Warner é uma das maiores autoridades do mundo em Islã, né? Quando você estuda o Islã de hoje, portanto, você está vendo o que acontecerá no mundo inteiro daqui a alguns anos. Por quê? Porque as ações dos muçulmanos na Europa estão baseadas na Sharia, a mesma Sharia que está começando a ser implementada nos Estados Unidos hoje. Vamos ver algumas coisas que já estão acontecendo nos Estados Unidos. Às vezes, o tráfico não pode se mover nas ruas de Londres, vamos ver o que já está acontecendo com a Sharia na Europa. Às vezes o tráfico não pode se mover nas ruas de Londres porque os muçulmanos controlam as ruas para rezar nelas. Isso é um resultado político baseado na Sharia. Na França, este mesmo fenômeno acontece. Na Bélgica, também. Existem áreas da Europa que são zonas proibidas para não muçulmanos, inclusive a polícia. Então, essas áreas são enclaves islâmicos onde apenas muçulmanos vivem. E essa regra de que só muçulmanos podem entrar em um lugar é baseada na Sharia. Na Inglaterra, existe um bispo anglicano que está pedindo para que a lei islâmica, portanto a Sharia, seja a regra para os muçulmanos. Esse bispo está obedecendo a Sharia. Existem escolas onde apenas os textos aprovados pelo Islã podem ser usados. Isso é baseado na Sharia. Cristãos não podem falar com muçulmanos sobre cristianismo, nem mesmo doar literatura cristã. Isso é o resultado político baseado na lei islâmica, sendo forçada pelas cortes britânicas. Estupro cometido por muçulmanos é algo absolutamente comum em partes da Suécia, e a polícia foi proibida de coletar dados relativos a esses estupros, porque essas investigações, evidentemente, podem apontar contra o Islã. O estupro é parte da doutrina islâmica e ele é aplicado para as mulheres não muçulmanas.
é preciso que se entenda que toda mulher não muçulmana deve ser estuprada. É lei da Sharia. Em Londres, há inúmeras demonstrações em massa, inclusive com vídeos no YouTube, de muçulmanos que pedem pelo fim da lei britânica para que a lei islâmica passe a regular a vida de todos os britânicos, independentemente da religião. Isso é uma ação política baseada na Sharia. Em alguns hospitais, durante o jejum do Ramadã, que é um evento religioso islâmico, os não muçulmanos não podem comer na frente dos muçulmanos. A submissão de não muçulmanos para preferências islâmicas é baseada na lei islâmica. Em hospitais britânicos, mulheres muçulmanas são tratadas apenas como a lei islâmica requer. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Nós vamos apresentar alguns pontos, alguns eventos históricos que aconteceram nos Estados Unidos que se alinham de acordo com a lei islâmica. Então, quando vocês ouvirem falar em lei islâmica, entendam que a lei islâmica é precisamente a Sharia. O famoso atentado de 11 de setembro de 2001 foi um atentado de jihadistas que atacaram e destruíram o prédio do World Trade Center em Nova York. Esse tipo de atrocidade está em total e pleno cumprimento com a doutrina da Jihad, que é encontrada na lei da Sharia. O ataque é uma ação politicamente motivada por um mandato religioso em prol de uma Jihad sem fim. É preciso entender que dentro da lei islâmica, a Jihad é uma guerra que tem início, mas não tem fim. Ou a Jihad só cessará quando não houver mais nenhum kafir, portanto mais nenhum não muçulmano no mundo. Essa visão de Jihad, por exemplo, de guerra, é uma visão completamente diferente da visão ocidental, não é? Há também, a semelhança da Inglaterra, livros-texto nos Estados Unidos que precisam ser aprovados por conselhos islâmicos, porque isso está de acordo com a lei da Sharia. Os trabalhadores americanos e as escolas encontram demandas por tempo e espaço para as orações islâmicas. Essas demandas estão baseadas na Sharia. Vamos lembrar que os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Então, durante 5 vezes por dia, as escolas e as empresas têm que permitir os alunos muçulmanos e os empregados muçulmanos pararem as suas atividades para rezar. O sistema bancário dos Estados Unidos está sendo islamizado com a Sharia financeira, sobre a qual pouquíssima gente fala. O sistema bancário está se tornando complacente à Sharia em termos de lei financeira, porque esse sistema parece que diz ser completamente ignorante sobre a totalidade da lei islâmica. Há inúmeras universidades recebendo pedidos para criarem piscinas e outras salas aonde exista segregação entre os sexos para as mulheres muçulmanas. Então, uma mulher muçulmana não pode conviver com uma mulher não muçulmana. Os hospitais são processados porque eles não promovem tratamentos complacentes à Sharia. Nenhum curso universitário usa de pensamento crítico ao lidar com a história de doutrina do Islã. Por quê? Porque, segundo a Sharia, nada sobre o Islã pode ser criticado. Essa visão é tão diferente da ocidental, por exemplo, aonde a considerar, vamos pegar a Bíblia dos cristãos. Você pode conversar sobre a Bíblia, interpretar a Bíblia, mesmo que seja de forma equivocada.
a Igreja Católica não lhe punirá, não é? Isto não pode ser feito com a doutrina do Islã. Nada no Islã pode ser criticado, absolutamente nada. Não pode ser criticado por um muçulmano e não pode ser criticado por um kafir, porque se ele for criticado por um kafir, o kafir tem que ser morto. As caridades islâmicas fazem contribuições para os terroristas islâmicos, porque isto está prescrito na lei islâmica. Este é um ponto importantíssimo para nós entendermos a razão pela qual há inúmeros terroristas islâmicos. Faz parte da lei da Sharia contribuir para a jihad, portanto, contribuir para a guerra ou para qualquer tipo de guerra. O terrorismo é um tipo de guerra, onde a proposta seja a de matar infiéis. Isso está não só de acordo com a lei islâmica, bem como é prescrito na lei islâmica. Portanto, dizer que são os ocidentais que estão financiando o terrorismo islâmico, isso é não só improcedente, bem como uma absoluta ignorância. Pode ter um ou outro governo, evidentemente, como já foi assumido pelo próprio Obama, conforme denúncias, e denúncias também relativas a Hillary Clinton. Eles foram os indivíduos, precisamente porque obedecem à lei da Sharia, né, seguem em parte a lei da Sharia, ou seus governos estão a favor da islamização dos Estados Unidos. Esses indivíduos ajudaram a financiar e a criar o ISIS. Isso é hoje um fato sobre o qual não se discute mais. Agora, ajudaram a criar, mas veja bem, o terrorismo islâmico não passou a existir com o ISIS. O ISIS é uma das formas de terrorismo, né? Então, é preciso entender que todo e qualquer tipo de terrorismo islâmico, é prescrito pela lei islâmica e deve ser feito. É preciso entender isto. É preciso criar atos de terrorismo contra os kafir. É lei na Sharia. Já está havendo também, em alguns aeroportos americanos, muitas salas para lavagem dos pés antes das rezas islâmicas. Isso está sendo instalado nos aeroportos americanos e essas obras são pagas pelos contribuintes americanos, porque isso está de acordo com a lei islâmica. Antes de você rezar, você deve lavar o pé. As prisões americanas tornaram-se um reduto usado para a conversão de detentos para o Islã. Os locais de trabalho têm se tornado em locais de culto islâmico, através de salas especiais e de tempo para as orações, durante 5 vezes por dia. Isso está de acordo com a Sharia. Os refugiados islâmicos trazem as suas esposas para o bem-estar social e o tratamento nos Estados Unidos. Suas esposas. Todo muçulmano tem direito a ter mais de uma esposa. E as autoridades americanas e mundiais não reagem, nem mesmo quando as evidências são apresentadas, porque a Sharia prescreve a poligamia. Então, mesmo quando você está dentro da lei de um país que proíbe a poligamia, esses refugiados islâmicos conseguem extrair dos países ocidentais pensão para diferentes mulheres. Se um ocidental for tentar buscar no governo pensão para a mulher dele e para a amante, ou para as outras mulheres que ele porventura terá, ele não conseguirá. Mas se ele for um muçulmano, ele consegue. Porque a poligamia é não só prescrita, como obrigatória dentro do Islã.
Os Estados Unidos, na guerra do Iraque e do Afeganistão, implementaram algo absolutamente bizarro, ou ajudaram a implementar algo absolutamente bizarro, que é implementar uma Constituição onde o artigo 1º declara a supremacia da lei islâmica. Então, de que adiantou a guerra no Afeganistão e no Iraque? Não é? Este é um ponto que constitui uma lacuna e, ao mesmo tempo, demonstra uma infiltração do Islã dentro do governo americano. O Bill Warner pergunta: por que nós precisamos de conhecer a Sharia diante desses fatos acima citados? Ora, uma coisa fundamental em relação à Sharia é o seguinte: todos os estudiosos e os doutores do Islã afirmam o seguinte: a lei islâmica é perfeita, universal e eterna. Essa é a razão pela qual você não pode questioná-la. Ela é perfeita, universal significa que ela é superior a todas as outras, que não há nada fora dela e que tudo deve ser enquadrado dentro dela. As leis dos Estados Unidos ou de qualquer país são temporárias, são limitadas e passarão. Uma vez que a lei islâmica é perfeita, universal e eterna, e o Islã trata toda lei que não é islâmica como sendo temporária, limitada, é dever de qualquer muçulmano, portanto, obedecer à lei de Alá, a Sharia, e não obedecer à lei do país no qual ele vive, como imigrante inclusive. Essa é a razão pela qual, quando um muçulmano entra como refugiado em um país, pouco tempo depois, ele começa a exigir o direito de ser tratado segundo a lei da Sharia e não segundo a lei do país no qual ele vive. Porque a lei do país, a lei tradicional, a constituição do país, para um muçulmano, não significa absolutamente nada. Nada. Porque essas constituições, essas leis são temporárias, são limitadas e passarão. Como o Islã é universal, é perfeito e é eterno, jamais, em tempo algum, um muçulmano pode obedecer a uma lei de um país. Todas as leis dos países são feitas, como o Brasil, por exemplo, pelo homem. A Sharia é uma lei sagrada vinda do único Deus legítimo, que é Alá. É preciso entender isto aqui também. O único Deus que é reconhecido no Islã é Alá. Isso significa que todos os outros deuses, seja Jeová, seja Deus, seja Shiva, Krishna, Buda, Tupã, Odin, Thor, tanto faz. Todos os outros deuses não são reconhecidos como deuses. Só existe um único Deus sob a perspectiva do Islã. Esse Deus é Alá. E ele é legítimo. Isso significa que, sendo você pagão, ou cristão, ou judeu, ou indiano, isso não faz a menor diferença para o mundo muçulmano. Porque o Deus que você aceita não é verdadeiro. Portanto, você terá que abrir mão do seu Deus, do seu culto, da sua religião, para converter-se ao Islã. A Sharia está baseada nos princípios que são encontrados no Alcorão e em outros livros político-religiosos. Não há nenhum princípio comum entre a lei, por exemplo, dos Estados Unidos, ou a lei brasileira, e a Sharia.
Nenhum. Portanto, é impossível qualquer muçulmano viver dentro do mundo ocidental. É impossível. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Sob a Sharia, não existe liberdade de religião, porque só existe uma religião, Alá. De modo que, quando a Sharia se implanta em um território, ou todas as pessoas se convertem ao Islã, ou elas são mortas. Não há liberdade de religião. De modo que este discurso do próprio ocidental para defender o próprio muçulmano de alguma consideração ou de alguma crítica que um ocidental faz a um muçulmano, este ocidental que defende isto ou é um ignorante notório ou é um indivíduo que está trabalhando a favor da Sharia, né? Porque a palavra liberdade de religião, ela existe sob um contexto ocidental. Sob o contexto do Islã, não há liberdade de religião, porque só existe um único Deus verdadeiro, e esse Deus é Alá. Não existe liberdade de expressão. Portanto, você não pode falar o que quer, mesmo, né? Você não pode xingar, você não pode ofender, não há, sob nenhum aspecto, a liberdade de expressão. Se não há liberdade de expressão, você não pode construir um argumento a partir do seu próprio pensamento. Porque também não existe liberdade de pensamento. Todo pensamento de um indivíduo, ele só pode pensar o que está prescrito na Sharia. Tudo que está fora da Sharia não pode ser pensado. Isso é algo tão diferente da perspectiva cristã e da perspectiva do pensamento ocidental que ultrapassa qualquer fato de análise, né? E os ocidentais não conseguem entender como é que não existe liberdade de pensamento. Por exemplo, uma ditadura, por mais sanguinária que ela seja, ela suprime a sua liberdade de pensamento? Não. Ela não suprime. Ela simplesmente não te deixa manifestar essa liberdade. Ela persegue. Com a Sharia não é assim. A Sharia não é meramente você não poder pensar e ter o seu direito vetado de expressar aquele pensamento. Não é assim que funciona o Islã. O Islã significa o seguinte: se o Islã fala que a cobra é verde, você não pode jamais em tempo algum dizer que há uma cobra amarela. Esse pensamento jamais pode lhe ocorrer. Portanto, tudo que a pessoa vai pensar já foi pensado. Isso significa que não há inovação científica, tecnológica, moral, nada, nada, nada dentro do Islã. Tudo já foi previsto, ou por Alá, ou por Maomé. Não existe liberdade de expressão artística. Nenhum artista, aqueles monumentos suntuosos, e são lindíssimos, que nós vemos, né, são feitos a partir de temas específicos reconhecidos como sagrados dentro do Islã. Até a própria construção dos animais são feitas usando as letras do alfabeto árabe. Você não pode desenhar nenhuma imagem humana, né, dentro da arte islâmica. A arte islâmica é absolutamente monumental, lindíssima, mas é preciso entender que não há liberdade de expressão artística. Você não pode criar o que você quer. Portanto, um Leonardo da Vinci, um Botticelli, um Filippo Lippi, um Rubens, um Velázquez, um Van Gogh, um Salvador Dalí, um Antônio Potero,
jamais teriam existido. Ninguém pode criar nada fora do que Alá ou Maomé prevêem. Não existe liberdade de imprensa. Tudo aquilo que é divulgado na imprensa passa primeiro por um conselho e tem que estar de acordo com a lei da Sharia. Não existe igualdade entre as pessoas. Portanto, a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos é absolutamente não só irrelevante, bem como inconsistente diante do mundo muçulmano. Porque um não muçulmano, portanto um kafir, nunca é igual a um muçulmano. E quando se fala nunca, é nunca mesmo. Não há exceção a essa regra. E se um muçulmano for pego, segundo as hadith, preferindo um kafir a uma lei de Alá, esse muçulmano deve morrer. Não existe proteção igual sob a Sharia para classes diferentes de pessoas. Isso equivale a dizer que a justiça islâmica é dualista. Você tem um conjunto de leis para os muçulmanos homens e você tem um outro conjunto de leis para mulheres e não muçulmanos. Então a lei para o homem não é a lei da mulher muçulmana e também não é a lei do kafir, portanto do não muçulmano, do infiel. Não existem direitos iguais para as mulheres e também não há a possibilidade dos chamados movimentos feministas dentro do Islã, ou das mulheres terem a petulância de dizer que os seus maridos são brutos, né? Não cumprem com os seus deveres, são autoritários e são opressores. Como as muçulmanas estão cansadas, como as feministas estão cansadas de falar aos berros sobre todos os homens ocidentais. Seria muito bom se nós pegássemos e pagássemos passagem para algumas feministas e as colocássemos para viver uns 10 anos sobre a lei da Sharia, num lugar autêntico, evidentemente. Então não há direitos iguais para as mulheres. As mulheres podem apanhar. Aliás, as mulheres não só podem apanhar, como elas devem apanhar. Vocês vão ver mais à frente. Um não muçulmano não pode possuir armas. Jamais. E se um muçulmano bater em um não muçulmano, o não muçulmano não pode reagir. Se um muçulmano quiser matar um kafir, ele tem todo o direito de matar o kafir. E o kafir não pode reagir. Não existe democracia. Porque democracia significa que um não muçulmano é igual a um muçulmano. O que existe é uma ditadura religiosa. A Constituição dos países ocidentais foi feita pelo homem. Segundo o Islã, essa Constituição é um documento de ignorância. Portanto, perecível, falho, temporal. Uma vez que essa Constituição é um documento de ignorância, a Constituição de todos os países, para eles, são documentos de ignorância. Portanto, nenhum muçulmano respeita a Constituição dos países. Vocês podem perguntar, mas como é que eles fazem negócio com os países? Eles fazem negócio com os países e depois as empresas têm que ter o procedimento halal, né? Então eles vêm, faz parte de um dos nomes de Alá, o enganador, o mentiroso. Quando um muçulmano conversa com um kafir, ele mente sempre, porque um muçulmano nunca pode falar a verdade para um kafir. Se um muçulmano falar a verdade para um kafir, ele é passível de punição e de morte.
Portanto, quando você vai fazer um negócio com um muçulmano, tenha certeza absoluta de que ele está mentindo para você, porque é obrigação da Sharia que ele minta. E essa é a razão pela qual, depois que são feitos os negócios, eles entram com um outro processo, não admitindo o regulamento interno da empresa ocidental com a qual eles fazem negócio, né? Porque eles não reconhecem de modo nenhum o aparato legal do Ocidente e nem as constituições dos países. Tanto o aparato legal do Ocidente quanto o aparato constitucional para o Islã é um documento de ignorância, e esse documento de ignorância deve se submeter à Sharia. Os não muçulmanos, portanto, o kafir, são dhimis, ou seja, cidadãos de terceira classe. Esses cidadãos têm, quando eles têm algum direito, é um direito bastante restrito. Todos os governos devem ser governados pela Sharia. É objetivo do Islã conquistar o mundo inteiro. Por quê? Porque o Islã é universal. Não pode haver nada fora deles. Portanto, sobre a perspectiva política teológica do Islã, enquanto houver um país que é um país governado por kafir, aquele país tem que ser combatido até a sua total aniquilação. A lei da Sharia prevê que todo o planeta Terra deva ficar sob a proteção de Alá, a proteção e o domínio de Alá. De modo que, quando um político fala que o Islã não tem um projeto de domínio hegemônico, ou ele é um ignorante consabido, ou ele é um indivíduo que está a favor do Islã e recebendo altas somas. Esse tipo de político, ou ele de fato vai se converter ao Islã, porque ele acha que ao receber propinas e ao fazer acordos e ganhar muito dinheiro, que ele vai se safar quando o Islã entrar no país dele. Essa gente é tão ignorante e ao mesmo tempo tão cobiçosa que é incapaz de reconhecer o óbvio, né? Então, é preciso entender isso. Existem sites no Brasil da comunidade muçulmana declarando que até 2100 o Brasil será completamente muçulmano. É bom nós não levarmos isso na brincadeira, com a leveza dos irresponsáveis, porque a Europa também levou na brincadeira quando Gaddafi disse que em 30 anos eles invadiriam a Europa. E foi feito, né? O mesmo projeto está em curso nas Américas, apoiado pelos governos que apoiam o Islã político. Ao contrário, portanto, da lei comum, a Sharia, portanto a lei dos ocidentais, a Sharia não é interpretativa. Portanto, ela não pode ser alterada. O que Alá escreveu está escrito e você não altera de jeito nenhum. Isso equivale a dizer que Alá e Maomé escreveram há mais de 1600 anos atrás. Como a lei é eterna e é perfeita e é universal, aquilo que foi escrito há 1600 anos atrás vale até hoje. Como é que seria a lei do Ocidente, por exemplo, de 1600 anos atrás, se ela fosse considerada sob a perspectiva da Sharia? Somente esse raciocínio nos faz ter um pouco de clareza e de entendimento que não há ideia de evolução, porque evidentemente só evolui aquilo que não está perfeito. A Sharia é perfeita, num sentido pleno e integral
do significado dessa palavra. Você não pode acrescentar nem suprimir. Deus é a perfeição suprema. A Sharia é a perfeição suprema. Essa é a razão pela qual ela permanece inalterável ao longo de mais de 1400 anos. E essa é a razão pela qual, ao longo desses 1400 anos, o mundo muçulmano investiu continuamente, como mostra o próprio Bill Warner. Em vídeos dele no YouTube, ele coloca que praticamente a cada 20 anos existe uma jihad imensa feita por muçulmanos contra o Ocidente. Esta jihad é ininterrupta desde que Alá e Maomé construíram a Sharia, deixaram a Sharia. Há 1400 anos o Islã combate o Ocidente. Há 1400 anos o Islã tenta submeter o Ocidente. E eles não vão parar. Porque, segundo a Sharia, repito, enquanto houver um país ou um kafir fora do domínio absoluto de Alá, ele tem que ser conquistado, convertido ou então morto. Não existe aquilo que nós chamamos de regra de ouro. Regra de ouro é aquela regra extraída, de certa forma, da Bíblia. Não trate, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a si mesmo. Não é? Porque o outro, mesmo não sendo seu irmão, seu conhecido, seu parente, o outro mesmo sendo diferente de você, você é obrigado pela lei hebraica e pela lei cristã a respeitar o outro e a diferença do outro. Isso é a chamada regra de ouro. Isso não existe no Islã. Porque no Islã não há democracia. Nós já falamos. Né? No Islã não há a possibilidade de haver a mesma lei para um muçulmano e um não muçulmano. Um kafir. E vamos lembrar que nós falamos também que a justiça é dualista. Portanto, há um conjunto de leis para os homens, porque a mulher vale 1/3 de um homem, e aí existe um outro conjunto de leis para os não muçulmanos. Muito bem. Todo esse livro do Bill Warner é um livro que ele é completamente baseado em fatos. Fatos extraídos do dia a dia. Ele tem um pensamento analítico sobre esses fatos, um pensamento crítico, e esse livro é muito curioso porque quando você o lê, ele é um livro de 50 páginas, muito pequeno. Você tem versões dele na internet, traduzidas já para o português, não é? Então, quando você termina de ler, você sabe, não exatamente, mas você sabe bastante o que é a lei islâmica, o que é a Sharia. Mais importante do que saber o que é a Sharia, você vai saber o embasamento da Sharia. Então você vai alcançar um tipo de compreensão sobre o Islã que a maioria dos ocidentais não tem. E o Islã, para você, vai começar a fazer sentido. Você vai entendê-lo e vai ver as grandes mentiras que os governos ocidentais e que a mídia ocidental conta sobre o Islã. Há 3 visões do Islã. Portanto, há 3 pontos de vista com respeito ao Islã. O primeiro ponto de vista depende do que você pensa sobre Maomé. Se você acredita que Maomé é o profeta de Alá, então você é um crente. Se você não acredita que Maomé é profeta de Alá, você é um descrente. O terceiro ponto de vista é o do apologista para o Islã. Os apologistas não acreditam que Maomé foi um profeta, mas são tolerantes para com o Islã, mesmo sem terem conhecimento deles.
Isso é o que se chama da ignorância atrevida. O indivíduo não sabe o que é um negócio, apoia aquela causa, mesmo sem saber, simplesmente porque ele raciocina com uma cabeça de ocidental. Porque o Ocidente permite liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, democracia, isto tudo não existe na Sharia. Então, os apologistas do Islã, novamente, são indivíduos ou deliberadamente a serviço da causa islâmica, ou são aquele tipo de gente que presta grande desfavor ao mundo pela quantidade da sua ignorância. Porque a ignorância tem limite. Quando ela ultrapassa certos limites, ela passa a ser criminosa. Bill Warner cita um exemplo sobre essas 3 visões do Islã. Então, quais são as visões? A visão daquele indivíduo que acredita que Maomé é profeta de Alá. Você é um crente. A visão daquele que não acredita nisso. Ele é um descrente. E a visão do apologista, que é aquele indivíduo que não acredita em que Maomé foi profeta de Alá, mas ao mesmo tempo ele é tolerante para com o Islã. Ele defende o Islã, mesmo que ele não conheça. Bill Warner vai apresentar alguns exemplos sobre essas 3 visões sobre o Islã. Em Medina, Maomé ficou um dia inteiro sentado ao lado da esposa dele, de 11 anos, enquanto ele assistia a cabeça de 800 judeus serem cortadas. Por que as cabeças dos judeus foram cortadas? Porque eles haviam dito que Maomé não era o profeta de Alá. Ora, sobre a perspectiva da religião hebraica, essa afirmação é correta. Mas veja que sobre a perspectiva do Islã, essa afirmação não pode existir. Porque Alá é universal, é eterno e é único. Portanto, aquele que nega Alá tem que morrer mesmo. Os muçulmanos veem essas mortes como absolutamente necessárias. Porque quando você nega a missão profética de Maomé, isso é uma ofensa contra o Islã. Era uma ofensa na época de Maomé e é uma ofensa até hoje, 1400 anos depois. E por que eles foram decapitados? E por que os muçulmanos decapitam até hoje com espada? Porque a decapitação é sancionada por Alá. Então, até a forma de matar pessoas, como o apedrejamento, por exemplo, é a forma que foi prescrita naquela época. Esse modelo de aprimoramento não evoluiu. Hoje, em alguns lugares nos Estados Unidos, quando o indivíduo é condenado à prisão perpétua, à morte, você tem, por exemplo, um tipo de morte que é facultada por injeção letal, não é? Indolor, portanto. Isso significa que o próprio sistema legal ocidental, mesmo quando ele prevê o assassinato de um condenado, em casos muito graves, ele o faz de modo indolor, digamos assim, né? No Islã, não. Portanto, como a forma de matar infiéis era uma na época de Maomé, esta forma continua sendo a mesma, porque o Islã não pode evoluir. Ora, aquele outro indivíduo que é um descrente, que é o segundo caso, ele vê esse evento da decapitação como uma prova da violência jihádica do Islã e como um ato mau. Como é que os apologistas vão ver esse evento? Os apologistas vão dizer que isso foi um evento histórico e que todas as culturas tiveram violência no seu passado e que nenhum julgamento deve ser feito
O apologista é aquele que se chama o politicamente correto. Sim, todas as culturas tiveram violência no seu passado. E todas as culturas ocidentais, ou todas as culturas que não são islâmicas, notadamente as ocidentais, elas evoluíram. Elas fazem continuamente reflexão sobre o seu passado e tentam criar um aprimoramento dentro da cultura, dentro do sistema legal. Então não há a menor comparação entre a cultura ocidental e a cultura do Islã, porque a cultura cristã ocidental é uma cultura onde Deus existe, Deus não pune nem a apostasia da igreja, nem os seus fiéis. O máximo que ele manda fazer é rezar uns terços, rezar umas Ave Maria, ficar de joelho no milho, alguma coisa do gênero. Isso é o máximo da punição da cristandade. E mesmo num momento, como foi a Inquisição, por exemplo, em que houve havia uma condenação, em casos específicos, a igreja hoje não pratica mais esse tipo de ato. Portanto, o mundo ocidental, mesmo que tenha sido violento, ele tem uma forma de evolução contínua que lhe faz rever as suas barbaridades e admite as suas barbaridades e critica, permite o pensamento crítico. Essa é a razão pela qual o Ocidente conseguiu, inclusive, minorar muitas coisas terríficas, porque ele permite o pensamento crítico. Ele permite a autonomia do pensamento. O Islã não permite. Então, uma das razões pela qual o Islã permanece parado na lei de 1400 anos atrás é porque ninguém pode pensar, só Alá. Portanto, a cultura islâmica não pode ser modificada sob nenhum aspecto. Se eles bebiam água no poço, eles têm que continuar bebendo água no poço. Se eles comiam uma determinada comida, eles têm que continuar comendo a mesma comida. Não há, por exemplo, inovação gastronômica. Não há inovação culinária. A dieta do Islã é a mesma dieta há 1400 anos. É uma culinária riquíssima, mas é a mesma culinária. Se você fazia o pão de uma determinada forma, você deve continuar a fazê-lo da mesma forma. Portanto, os apologistas do Islã são realmente pessoas criminosas, porque é essa gente que instituiu o politicamente correto, não é? Não há parâmetro de comparação entre a cultura ocidental cristã, que é tributária, que é a cultura que foi construída dentro do Ocidente desde a Grécia Antiga, com o Islã. De acordo com esses três diferentes pontos de vista, quando Maomé mandou matar 800 judeus, aquele que é crente, então, sob a perspectiva deles, isso foi uma tragédia. Pode ter sido um ato perfeito e sagrado. E segundo a visão do apologista, foi um evento histórico qualquer e que os ocidentais já fizeram coisas piores. É preciso entender que não existe uma visão correta do Islã, porque as visões não podem ser reconciliadas. Então, o que Bill Warner está apresentando nesse exemplo? Vejam bem. Maomé mandou matar 800 pessoas num dia, junto com sua esposa de 12 anos. Estava sentada ao lado dela. Então o ocidental interpretaria esse evento de três formas. Mas é preciso entender o seguinte:
não existe interpretação sobre o Islã. Se Maomé mandou matar, é a lei, e a lei não se questiona e ela não pode ser interpretada. Portanto, quando um ocidental vai fazer um comentário jornalístico, por exemplo, a respeito de uma guerra, como aquele caso do cara que pegou um caminhão em Nice e matou 80 pessoas. Aí a edição do jornal local francês dará a sua versão sobre o fato. Entenda que isto é a versão do Ocidente sobre o fato. E quando o Ocidente dá a sua versão de um fato qualquer ocorrido dentro do Islã, primeiro que o ocidental já é um kafir. Segundo, e o mais importante, o ocidental erra, porque o Islã não pode ser interpretado. Quando o indivíduo pegou um carro e matou 80 pessoas, ele tem que matar. É lei. É obrigação. E não há interpretação possível em relação a isso. Portanto, tudo que a mídia e os jornais te contam sobre o Islã é mentira. Descarada e absoluta. E essas edições de jornais são todas elas criminosas. Todos os livros do Centro de Estudos Políticos do Islã, do Bill Warner, são livros escritos sobre um ponto de vista dos descrentes. Por quê? São livros feitos para o ocidental entender o Islã, né? E ele mostra como a perspectiva do Islã afeta os não muçulmanos. Ele não tem uma preocupação religiosa. A religião do Islã é de pouca importância. Por quê? Por uma razão muito simples. É o muçulmano que vai se preocupar com a religião do Islã. O ocidental não vai, porque ele não é religioso, ele não é convertido. Então, essa não é uma preocupação para o ocidental. Qual é a preocupação que o Bill Warner tem em relação ao estudo do Islã? Ou seja, como é que os descrentes, os kafir, são afetados pelo Islã? Pela visão política do Islã. Porque o Islã é uma religião política, né? Então, é esta política do Islã, nós estamos falando de lei, a lei da Sharia. Então, a lei da Sharia aplicada ao muçulmano é uma coisa. A lei da Sharia aplicada ao não muçulmano é outra. Então, o que está sendo discutido aqui, e as pessoas são tão ignorantes que elas não entendem este ponto. Os grandes especialistas não discutem a visão religiosa do Islã. Eles discutem a visão política do Islã. Portanto, a questão é que dentro do Islã, a política é religião e a religião é política. Onde é que nós vimos, onde é que o Ocidente teve esse tipo de coisa em algum determinado momento? Nos faraós, né? Ou no início, por exemplo, dos imperadores romanos, em que o rei ou o imperador era o chefe do poder temporal e era o chefe do poder espiritual, né? Então, somente dentro dessa perspectiva, quando o chefe supremo de um país é o chefe do poder temporal e é o chefe do poder espiritual, e mesmo assim, esta comparação não é de modo nenhum equivalente ao que aconteceu no mundo muçulmano. Basta nós analisarmos minimamente um pouquinho de história grega e história romana e história egípcia para verificar que mesmo este fato do Deus, né? Por exemplo, o faraó era a vivificação da divindade. O faraó não é um representante, o faraó é Deus vivo.
né? E o faraó era o chefe, congregava sobre a sua cabeça o poder temporal e o poder espiritual. Isso não tem paralelo, né? E não pode ser comparado com aquilo que é o Islã. Então, a importância das obras do Bill Warner é exatamente trazer uma discussão sobre a visão política do Islã, porque essa visão política vai afetar, tal como, por exemplo, o indivíduo é um muçulmano, ele migra para qualquer país ocidental e ele vai viver sobre as leis ocidentais. Então, quando ele entra como muçulmano dentro de um país e ele começa a questionar politicamente a lei daquele país, porque quando você questiona a lei, você questiona a política, ele não está questionando a religião, ele está questionando a política, não é? Então, quando o muçulmano começa a questionar a lei do país, e o país vai abrindo exceção, porque o país confunde aquele questionamento com um questionamento religioso e não com um questionamento político, o país abre exceção, porque os próprios governantes ou são ignorantes ou são deliberadamente indivíduos a favor da causa do Islã. Então, a forma mais eficiente de ser um ignorante atrevido é você achar que quando um muçulmano está questionando a lei de um país, seja na escola, seja prestando um concurso para advocacia. No Brasil teve uma moça, por exemplo, que é muçulmana, teve vários casos, são muçulmanas, não querem tirar o passaporte, ou não querem tirar carteira de motorista, não querem tirar o véu na hora de tirar a fotografia, porque isso vai contra a lei islâmica. Quando eles falam que vai contra a lei islâmica, você pensa, vai contra a religião. Não, não vai contra a religião. Vai contra o sistema político do Islã. E nesta confusão deliberada, os governos ocidentais têm feito concessões. Como querendo dizer com isso que o Ocidente, os Estados ocidentais, por serem laicos, portanto eles têm que respeitar, né, as crenças religiosas. Por exemplo, o candomblé faz o chamado sudidé, não é? Que é o sacrifício do animal em prol do orixá. Os judeus também fazem, os árabes também fazem. Isso é um funcionamento interno da religião. Então você não pode ter uma lei que proíba isso. No caso do Islã, não é um funcionamento religioso interno. É uma visão política do Islã, que é uma religião. Então uma coisa, aparentemente não, uma coisa toca na outra. Portanto, quando eles vão invocar, eles invocam a visão religiosa, mas na verdade eles estão mentindo. É preciso lembrar isso. Todo muçulmano é obrigado a mentir para um kafir. Portanto, quando o muçulmano chega diante de um país e fala que ele exige aquela modificação por conta da lei do Islã e a lei religiosa, ele não está absolutamente sendo verdadeiro. A lei não é sobre visão política, não é sobre visão religiosa, é sobre a visão política. Então, os livros do Bill Warner discutem o Islã como um sistema político. Ele não discute os muçulmanos ou a religião muçulmana. Os muçulmanos são inúmeros, e você tem inúmeros muçulmanos que variam de uma região para outra. Portanto, é absolutamente improcedente e inútil discutir o Islã como uma religião. Isso não faz sentido. Agora, faz todo sentido conversar sobre o Islã no campo político, porque ele é um sistema político poderoso, e esse sistema político poderoso é absolutamente inconciliável
com o sistema político de qualquer país ocidental. Qualquer país ocidental. Não só ocidental. O Islã é um sistema político poderoso, mesmo contra o Japão, mesmo contra a China. Qualquer país que não é do Islã, não há possibilidade de convergência política entre esses sistemas. Bom, o que é a Sharia? A Sharia é a lei islâmica. A Sharia é a base para todas as demandas que são feitas pelos muçulmanos dentro da sociedade. Então, quando o muçulmano chega em um país e ele começa a fazer exigência ao governo local desse país, é baseado na Sharia. De modo que quando os muçulmanos pedem que as escolas tenham uma sala para que eles rezem voltado para Meca, eles estão pedindo pela implementação da Sharia. Quando uma muçulmana usa véu, ela está em obediência à Sharia. Quando os jornais ocidentais não publicam charges de Maomé, eles estão sob a demanda da Sharia. Quando os muçulmanos entram nos hospitais ocidentais e processam os hospitais porque eles não trataram as mulheres muçulmanas segundo a lei da Sharia, eles estão cobrando a aplicação da Sharia na lei ocidental. Portanto, quando os livros ocidentais têm que ser inspecionados, então você é um dono de uma escola, aceitou que um aluno muçulmano se registre na sua escola, ele não vai estudar a matéria que você ensina. Ou, para ele estudar a matéria que você ensina, a sua escola passará a ser inspecionada por organizações muçulmanas. Em todos esses exemplos e em inúmeros outros, o que está acontecendo? O que está sendo discutido aqui? É a religião? Não, é a política. O Islã não segue a constituição dos países. Pela lei da Sharia, o Islã deve rejeitar a lei dos países, porque as leis dos kafires são ignorantes e falíveis, e eles não podem se submeter a nenhuma lei ignorante e falível. Isso é o que é verdadeiramente. Essa é a razão pela qual é preciso ter um conhecimento sobre a Sharia. E é curioso porque não existe escola que ensine alguma coisa. Então, quando geralmente os discursos são feitos a favor do Islã, são discursos que englobam o aspecto religioso. Esses discursos não englobam o aspecto político do Islã. Ora, um outro ponto sobre o Islã é que quando você aprende sobre a Sharia, você é introduzido no Alcorão e ao pensamento de Maomé de uma forma muito prática. E quando você conhece a Sharia, o Islã passa a fazer total sentido. E todas as ações que você vai ver futuramente na televisão ou no jornal faz não só sentido, bem como você passa a perceber qual é o próximo passo que será dado, porque ele está prescrito dentro da Sharia. A maioria das pessoas acredita que estudar o Islã é complicado, ou que ele é impossível de aprender. Isso é um erro total e absoluto, porque o Islã tem princípios muito lógicos mesmo. Ele é baseado em uma visão diferente da lógica, do conhecimento e da ética humana. Uma vez que você compreende os princípios e essa lógica, você não só explica a causa e o motivo daquilo que está acontecendo, como você vai ser capaz de predizer o passo seguinte no processo. Essa é a razão pela qual, por exemplo, Olavo de Carvalho, no que diz respeito ao Islã, porque ele é um grande estudioso, consegue ter acerto de 100% praticamente. Porque está ali, uma vez que você estude, como o Bill Warner. O Bill Warner, por exemplo,
os inúmeros vídeos deles no YouTube falam claramente quais serão os próximos passos. Então, quando um atentado acontece, um atentado terrorista, o Bill Warner tem vídeos em que ele explica claramente qual será o comportamento dos governos ocidentais e o comportamento dos muçulmanos face àquele atentado. É só você pegar aquilo ali, assistir, anotar os pontos e ver, depois se dá o trabalho de ver, porque os exemplos são inúmeros. Como é que você vai compreender a Sharia? Para você compreender a Sharia, você tem que saber sobre os 3 livros que formam o fundamento da Sharia. Cada regra ou lei na Sharia é baseada em quê? É baseada em uma referência no Alcorão ou na Sunna, que é o perfeito exemplo de Maomé. A Sunna é encontrado em 2 textos, nas Hadith e na Sira. Cada uma de cada lei no Islã deve, portanto, obrigatoriamente ter origem no Alcorão e na Sunna. Dentro da Sunna você tem as Hadith e a Sira. Então, através da Sunna, nós conhecemos os detalhes da vida de Maomé. A gente sabe como é que ele limpava os dentes, qual sapato ele calçava primeiro, para onde ele olhava, por que ele não gostava de cachorro, por que ele batia em mulheres. E por que você sabe da Sunna? Porque você tem a Sira e o Hadith. Geralmente, quem não conhece nada sobre o Islã pensa que o Alcorão é como se fosse um livro semelhante à Bíblia para os cristãos. Então, que o Alcorão é a Bíblia do Islã. Não há mais nada fora da verdade do que isso. Nada. A Bíblia do Islã é composta pelo Alcorão e a Sunna. Portanto, a Bíblia do Islã é trilógica. Ela é o Alcorão, a Sira e o Hadith. Então, esses 3 textos compõem uma trilogia. E mais, o Alcorão é uma parte muito pequena do Islã. O Alcorão representa apenas 14% do total de palavras, de leis e da doutrina que forma o Islã. O texto que é devotado à Sunna, portanto a Sira e a Hadith, é 86% do total da doutrina textual do Islã. Isso significa dizer o seguinte: o Islã é 14% a palavra de Allah e é 86% a palavra de Maomé. A Sharia não é nada mais nada menos do que uma condensação e uma extrapolação do Alcorão e da Sunna, de modo que é absolutamente impossível compreender a Sharia sem um pouco de compreensão da doutrina que você vai encontrar no Alcorão, na Hadith e na Sira. Um livro clássico sobre a Sharia é o The Reliance of the Traveler, de Keller. Foi publicado pela Amana. Esse livro é muito autoritativo e é um livro garantido como fidedigno, curado por 5 grandes doutores do Islã de hoje. Ele tem por volta de 1.200 páginas, foi escrito no século XIV e é devotado a uns assuntos como, por exemplo, o controle político dos não muçulmanos, a oração, a jihad,
os testamentos, as propriedades, as regras das cortes de justiça, o uso de terra. Esse livro do Keller, ele cobre aspectos legais e teológicos, né, do Islã, porque o Islã é uma religião política. Vamos pegar aqui alguns pontos. Portanto, entenda isso. O Alcorão não é a Bíblia do Islã. Todo o fundamento teológico e legal do Islã é trilógico. Ele está presente no Alcorão e na Sunna. A Sunna é composta pela Sira e pelo Hadith. Portanto, nós temos 3 textos: o Alcorão, a Sira e a Hadith. Isso compõe a trilogia do Islã. Dentro dessa composição, o Alcorão representa menos de 1/3 do total da doutrina e dos mandamentos do Islã. Portanto, Alá, né? A palavra de Alá representa 14%. A palavra de Maomé representa 86%. Essa é a razão pela qual você não pode jamais não reconhecer Maomé como profeta de Alá. Isso não existe, essa possibilidade, né? E a Sharia é uma condensação e uma extrapolação do Alcorão e da Sunna. É isto, né? Então, para construir a Sharia, ela foi construída a partir desses 3 textos: o Alcorão, a Hadith e a Sira, né? Vamos pegar aqui uma parte sobre apostasia para fora do Islã. Isso está escrito em Bukhari 9:83-17. Maomé fala o seguinte: um muçulmano que tenha admitido que não existe Deus além de Alá e que eu seja o seu profeta não pode ser morto, a não ser por 3 motivos, como punição por assassinato, por adultério ou por apostasia. Existe uma outra questão ligada à apostasia. Quando uma pessoa que tem atingido a puberdade e é mentalmente sadia voluntariamente deixa o Islã, torna-se um apóstata. Ele merece ser morto. Veja o seguinte: você foi convertido ao Islã. Depois você pode, num determinado momento, quando uma pessoa que tem atingido a puberdade e é mentalmente sadia voluntariamente deixa o Islã, ele merece ser morto. Isso é o parágrafo 08, 108.1. Isso significa dizer o seguinte: você converteu-se ao Islã. Depois você quer desconverter-se, vamos dizer assim, se existe essa palavra, não é? Você vai se desconverter. Como você é cristão e frequenta, por exemplo, o candomblé, frequenta o espiritismo, aliás, esse sincretismo que o Brasil tem e está tão acostumado com isso não existe dentro do Islã. Então, o ocidental não tem a menor noção do que seja de fato o Islã, não é? Você só pode frequentar a mesquita e você só pode conversar com um muçulmano. Você jamais pode conversar com um kafir. E quando você conversar com um kafir, você não pode ser amigo dele e você tem que sempre mentir para ele. Isso significa que se você for professor de um kafir, você nunca vai falar a verdade para ele. Aliás, um muçulmano não pode vender os seus serviços para um kafir. A situação é muito complexa, gente, mas é mesmo. Vamos dar um outro exemplo aqui,
de jihad. Jihad significa guerra contra os kafir, para estabelecer o Islão. E a lógica é aquela. Qual é a lógica? Só existe Allah. Não há nada fora de Allah. E tudo que está fora de Allah deve ser morto. Essa é a lógica. Ela é pão, pão, queijo, queijo. Ela é preto no branco. Ipsis literis. Não há o que interpretar aqui. Então, quando os jornais apresentam jihad ou terrorismo cultural ou terrorismo, ações de terrorismo, não existe extremismo islâmico, inclusive. O Islã não é extremista. Esta é uma palavra que foi criada para tirar de dentro do Islã a carga de supremacia. Não existe terrorista extremista. Existe jihad. Não existe nem terrorista. É jihad. O terrorismo é uma forma de jihad. É uma forma. Você pode atacar o infiel de várias formas. O terrorismo é uma delas. Não interessa a forma que você vai utilizar. O objetivo é matar o kafir. Então, jihad significa guerra contra o kafir. Com que objetivo? Para exterminar o kafir e para estabelecer o Islão. O Alcorão, no capítulo 2, versículo 216, manda você lutar, embora você não goste disso. Você pode odiar algo que é bom para você e pode amar algo que seja ruim para você. Allah sabe, você não. Portanto, o Alcorão manda todos os muçulmanos lutarem. A luta não é uma opção. Na sociedade ocidental, o indivíduo vai para o exército, para as forças armadas, ele se alista com 18 anos. O alistamento é obrigatório, mas não é obrigatório que ele vai estabelecer guerra. E vai estabelecer guerra contra outro povo. Isso não existe dentro do mundo muçulmano. Você não vai para o exército para guerrear. A guerra é de civil contra civil. Se houver um exército, aquele exército não muda nem um pouco o seu escopo de jihad. Então não faz a menor diferença se você está alistado como oficial ou se você é um muçulmano comum. Isso é uma outra mentira que eles contam para o ocidental. Vamos ver alguma coisa sobre mulheres. Os doutores do Islão mantêm que as leis da Sharia relativas às mulheres são as regras legais para as famílias islâmicas. O Islão foi a primeira civilização a prover e garantir os direitos das mulheres. Aí os pseudo-intelectuais falam isso como se o Islã tivesse tido um grande avanço nesse campo. Claro que eles foram os primeiros direitos, a primeira civilização a garantir os direitos das mulheres, sobre a perspectiva de Maomé. Maomé, portanto, é considerado um grande benemérito, na Suna. A Suna é o livro que fala da lei, da vida e de Maomé. Fala tudo sobre Maomé. Está na Suna. Então você tem, repito, o Alcorão e a Suna. A Suna tem as Hadith e a Sira. Então os direitos das mulheres foram garantidos por Allah e foram garantidos por Maomé. Mas foi notadamente Maomé que deu o exemplo perfeito de como as mulheres são protegidas no Islão. As mulheres dentro do Islão são consideradas como tesouros e elas devem ser protegidas dos males do kafir. Os direitos das mulheres muçulmanas vêm de Allah. Muito bem. Vamos ver alguns dos direitos das mulheres muçulmanas. Existe uma
uma grandiosa visão do Islã para com as mulheres, e essa visão é fornecida, por exemplo, em um verso do Alcorão. Então, no Alcorão, capítulo 4, versículo 34, ele fala o seguinte, abre aspas: Alá fez os homens superiores às mulheres, porque os homens gastam a sua riqueza para mantê-las. Portanto, as mulheres virtuosas são obedientes, e elas devem guardar suas partes escondidas, do mesmo modo que Alá as guarda. Com respeito às mulheres, que você receie irão se rebelar, chame a atenção delas primeiro, e depois as mande para uma cama separada, e então bata nelas. Mas se elas forem obedientes depois disso, então não faça mais nada. Certamente, Alá é exaltado e grande. Então, isso é uma visão do Islã grandiosa para as mulheres. Como a mulher, o direito da mulher dentro da Sharia é 1/3 do direito do homem, portanto, o direito da mulher a ter direito é conferido pelo homem. Porque a mulher não é um ser humano. Ela é equiparada, aliás, ultimamente, houve uma revisão no Islã, no que diz respeito ao tratamento com as mulheres, e elas foram equiparadas a camelos. Elas evoluíram e já podem ser tratadas como os homens tratam os camelos. Como é que a Sharia lida com esposas rebeldes? Portanto, com mulheres que xingam os maridos, são bravas, autoritárias, como as ocidentais são de forma geral. Vamos ver aqui. Quando um marido nota sinais de rebeldia em sua esposa, quer em palavras, como quando ela responde a ele de modo frio, quando o seu costume é fazê-lo de modo educado, ou ele a chama para a cama, mas ela recusa, contrário do seu hábito usual, ou se em atos, como quando ele a acha diversa para ele, quando anteriormente ela era gentil e agradável, ele chama a atenção da mulher, em palavras, sem deixar de ficar longe dela ou de bater nela, porque pode ser que ela tenha uma desculpa, não é? Entretanto, o Alá diz que, em relação aos direitos, as mulheres têm deveres para com os maridos. Elas não têm direito. Portanto, uma rebelião de uma esposa contra o seu marido anula o direito que Alá dá a ela de obedecer ao marido. Né? Portanto, o marido tem a obrigação de sustentar aquela mulher e todas as outras. E essa é a razão pela qual ele não pode admitir que a mulher o desobedeça. Porque ao desobedecer ao marido, ela está desobedecendo a Alá. Porque é Alá que determina que a mulher deve obedecer ao marido, porque ela é inferior a ele. Então a obediência é um dever religioso e legal. Se a mulher deixar de fazer sexo com o marido, né? Se a mulher for rebelde, né? Então, no primeiro caso, o marido dá uma advertência. No segundo caso, ele deixa de fazer sexo. Portanto, não fazer sexo, o homem não fazer sexo com uma mulher, é uma punição. Isso significa que não existe a possibilidade da mulher não fazer sexo com o marido quando ela não quer, como os ocidentais têm. Todas as vezes que um muçulmano procura a sua esposa, ela tem obrigação de saciá-lo. Não existe a possibilidade de uma mulher muçulmana recusar a fazer sexo. E, portanto, não existe também
a ideia de estupro no mundo muçulmano. Essa é a razão pela qual esse cara, nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, elas são mulheres elas são kafires, portanto são infiéis. É mandamento muçulmano que o homem, diante de uma mulher que é infiel, possa estuprá-la. Muito bem. O terceiro nível do castigo é bater na mulher. Mas esse bater tem uma situação. Não pode deixar marca, não pode quebrar os ossos, não pode ferir ou causar derramamento de sangue, e é ilegal bater no rosto dela. Entretanto, não é isso que a gente vê, não é? Em inúmeras reportagens. Há inúmeros casos de muçulmanos que não só batem, bem como espancam e matam as mulheres. Por quê? Ora, Maomé fala: um homem nunca será perguntado sobre o motivo que o levou a bater na sua esposa. Portanto, mesmo que Alá prescreva que não pode quebrar os ossos da mulher quando for bater nela, se um marido quebrar os ossos e bater na mulher até a morte, ninguém pode questioná-lo, nem o imã. Ninguém. Por quê? Porque dentro da casa de um muçulmano é ele que manda. A relação é dele com Alá. Não há lei de Maria da Penha, portanto, para muçulmanos. Tudo que se passa na casa de um muçulmano, da porta para dentro, é de domínio exclusivo, absoluto, universal do homem. Ele faz o que ele quer. E o que ele fizer ali dentro é lei. Alá o autoriza a fazê-lo. Muito bem. Eu creio que esse tipo de visão sobre a Sharia, não é? É absolutamente, já dá para vocês terem uma ideia sob uma certa perspectiva de como funciona a Sharia. Ela é muito lógica. Não adianta você ler a Sharia e raciocinar como ocidental, achando que aquilo é um absurdo. Absurdo é o ocidental achar que a Sharia funciona segundo a regra do ocidental. E essa é a razão pela qual o Ocidente está sendo comido por dentro. Porque o Ocidente insiste nesse erro grotesco de achar que há dois pesos e duas medidas. Não, só existe um peso e uma medida. No caso, é a da Sharia, porque Alá é universal. Portanto, nós precisamos discutir o Islã, sim, sobre a perspectiva política. A perspectiva religiosa não interessa, né? Mas a perspectiva política importa, porque o Islã é uma religião política. O indivíduo, se ele quer ser... Por que a perspectiva religiosa não interessa? Por uma razão muito simples. Você é muçulmano, quer viver como muçulmano? É um direito que te assiste. Você pode se converter. Agora, você é muçulmano e quer viver num país ocidental, aplicando a lei muçulmana em um país que não é muçulmano, aí não. Aí nós vamos discutir a política. Nós não vamos discutir a religião. Você pode continuar sendo muçulmano. Então, isso é o que a Finlândia, se não me engano, ou a Noruega, aliás, fez. Perguntou para a Arábia Saudita: nós vamos poder abrir igrejas na Arábia Saudita? Os árabes falaram não. Ela falou: vocês também não podem abrir mesquitas na Noruega. Essa é a lei. E não existe nenhuma maldade aqui.
existe simplesmente um entendimento exato, 100% exato, de como funciona o Islã. Então, só um governo mentecapto ou comprometido até a medula com a implantação do califado, do projeto califado, admite a abertura de mesquita. Porque a mesquita não é como uma igreja. A mesquita é o centro político-administrativo do Islã. Se você acha que uma mesquita é como um templo cristão ou como um centro de candomblé, onde só se conversa de religião, você está redondamente enganado, você não entende absolutamente nada do Islã. A mesquita é o centro emanador da política do Islã. E o imã é aquele que manda sobre a comunidade que vai ali rezar. Mas dentro da mesquita não se discute a religião. Ela não é só um processo de religião. Na mesquita vão se discutir e vão se levar para dentro da mesquita questões jurídicas, políticas, e é o imã que decide, não é? Então, nós vamos ficando por aqui e esperamos que o programa tenha ajudado a clarear um pouco essa perspectiva sobre a Sharia. E de hoje em diante, quando você for ouvir um programa, uma palavra de quem não é muçulmano e está ligado à mídia, tenha cuidado com essa pessoa e com essa reportagem. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.